Boa tarde, pessoal. Eu sou o Felipe Ferreira da Costa. Sou doutorando em Educação Física aqui pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Física aqui da UFSC. E fui convidado para conversar um pouco com vocês sobre obesidade na infância e adolescência. Tenho um pouco de experiência nessa área, né? Não muita, mas venho estudando aí nos últimos 6 anos fatores comportamentais, né, associados à obesidade na infância, principalmente de 7 a 10 anos. E queria trazer algumas ideias aqui para a gente discutir a nossa experiência também e ver possibilidades talvez aí de intervenção na área da saúde da família, né, na estratégia de saúde da família. Como vocês estão vendo aí no primeiro slide, né, eu tenho especialização em saúde da família e em saúde pública, aqui também pela UFSC, no programa de pós-graduação em saúde coletiva, no departamento de saúde pública, mas não atuei no serviço de saúde pública. Então, muito do que eu vou falar aqui é mais uma expectativa de atuação do que uma experiência real na área, né, de atuação. Vocês com certeza têm muito mais experiência do que eu em muitos dos aspectos que eu vou comentar aqui. Então, com relação aos tópicos abordados que a gente vai discutir nessa aula de hoje, né? Basicamente falar de prevalências de sobrepeso e obesidade. Vamos falar um pouco dos números do Brasil, mas tentar trazer ao máximo os números de Santa Catarina e Florianópolis, que é o que a gente mais tem em termos de dados. A minha experiência particular em monitoramento, tanto do estado nutricional quanto dos comportamentos de atividade física e alimentação de escolares. E aqui eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas que a gente tem desenvolvido que podem ser utilizadas principalmente na escola, mas a gente pode conseguir fazer alguns links interessantes com a estratégia de saúde da família. E fechando algumas possibilidades de intervenções, né? Talvez seja a parte mais difícil, né? De saber como lidar com a obesidade infantil no contexto real, né? Na unidade básica de saúde. Alguns números que preocupam, né? Eu trouxe aqui. Nesse gráfico aqui vocês podem ver que a gente tem uma tendência de aumento na prevalência de obesidade e excesso de peso em adultos no Brasil. Esses dados são do Vigitel, não sei se todos conhecem, mas é um sistema de vigilância de fatores de risco comportamentais, né, para diversas doenças crônicas não transmissíveis, que é feito anualmente no Brasil. É um sistema de vigilância que funciona por telefone, né, em todas as capitais do Brasil desde 2006. Então talvez o único sistema no Brasil que é consistente em termos de periodicidade. A gente já está aí entrando aí no 6º ano, né, de levantamento, e não precisa dizer da importância, né, de um sistema de monitoramento como esse, né, que vai fornecendo dados e um panorama geral do que vem acontecendo com relação aos comportamentos de saúde. E, no caso, nesse gráfico a gente tem o estado nutricional, né, a classificação de excesso de peso e obesidade por meio do IMC. Como vocês estão vendo aqui, esse gráfico ele foi feito pelo Carlos Monteiro, né, que é um professor da USP que estuda obesidade no Brasil desde a década de 80, talvez. E ele fez aqui uma comparação aqui com os dados aqui dos Estados Unidos, né, que é o suprassumo da obesidade no mundo, né, que em pouco tempo aí o Brasil, se continuar com essa tendência de crescimento, a gente vai chegar a patamares próximos dos Estados Unidos. Vocês podem perceber que aqui, em 12 anos a gente estaria chegando aos 64% de excesso de peso. E em 16 anos alcançar aí quase 1/3 de adultos obesos no Brasil. Então, para começar a reverter esse processo, a gente tem que começar a trabalhar na infância, na adolescência. Não podemos esperar para tratar adultos obesos ou com excesso de peso.
quando as doenças e os agravos à saúde já estão instalados. Seria tarde demais e mais caro também. Não sei se vocês viram, se vocês estão familiarizados com esses dados da POF, né, da Pesquisa de Orçamento Familiar, referentes à pesquisa de 2008 e 2009, e eles fizeram aqui uma junção com os dados de levantamentos anteriores, né? Um levantamento realizado em 89, vocês podem ver, e na década de 70 também. Então o que a gente vê aqui? Um quadro preocupante demais, né? Esse gráfico ele mostra aqui meninos e meninas separados, né? E a gente saiu de um quadro em que tínhamos cerca de 10% das crianças, ou seja, 1 em cada 10 crianças com excesso de peso na década de 70, para um número que chega agora a 34%, ou seja, mais que triplicou o número de crianças com excesso de peso na faixa etária de 5 a 9 anos. Isso é uma bomba, digamos assim, né, para um futuro próximo. Quando a gente fala de obesidade, esse aumento relativo foi muito maior, chegou a quase 6 vezes os números que a gente tinha na década de 70. E aí a gente pode procurar aí, várias explicações para o que está acontecendo. Diminuição do nível de atividade física, os maus hábitos alimentares cada vez mais comuns, poderiam explicar boa parte do que vem acontecendo. Alguns estudos vêm procurando investigar o papel da genética na obesidade, mas o que eles chegaram até o momento é que em 30 anos não dá para mudar a genética de uma população tão grande assim. O que acontece mesmo são determinantes ambientais e comportamentais que estão resultando nesse aumento vertiginoso da obesidade e do excesso de peso em crianças. No próximo slide, a gente tem os números para adolescentes, né, de 10 a 19 anos. Também é um aumento expressivo, passando de 3,7% na década de 70 para mais de 20% em 2008 e 2009. Tanto em meninos quanto meninas. Ao mostrar os dados do sul do Brasil, vocês vão ver que a gente está um pouquinho pior do que a média brasileira. Percebam só. Lá atrás eu mostrei crianças de 5 a 9 anos, cerca de 34% a média no Brasil. A gente está com 2 pontos percentuais acima da média brasileira. E para os adolescentes, um pouquinho mais ainda. Se a gente ver aqui no slide anterior, enquanto o excesso de peso está com cerca de 20%, 22% aqui arredondando, né? Para os meninos, fazendo a média aqui de meninos e meninas, né, seria cerca de 20%. No sul do Brasil, estamos aí com 27%, ou seja, 7 pontos percentuais acima da média do Brasil. Então é um dado preocupante. O que é que será que tem aqui no sul do Brasil que faz esse número ser maior? É o churrasco do Rio Grande do Sul? É a polenta do interior? O que é que será? Com relação a dados de pesquisa mais local, né, eu participo de um grupo de pesquisa aqui na UFSC, no Laboratório de Comportamento Alimentar, que vem realizando alguns levantamentos no município de Florianópolis desde 2002. Eu não sei se vocês perceberam pelo meu sotaque, eu não sou daqui, sou de Natal, Rio Grande do Norte, e estou aqui desde 2008, então quando cheguei aqui já tinham sido realizados 2 levantamentos, um em 2002 e outro em 2007. Foram levantamentos de base escolar, ou seja, foi feito um sorteio aleatório de escolas, tanto da rede privada, estadual quanto municipal, para pesquisar obesidade infantil e fatores comportamentais associados. Fatores socioeconômicos também, porque tinha um questionário dirigido especificamente para os pais. E aqui são os dados de estado nutricional que a gente conseguiu com essa pesquisa. Vejam que fica bem próximo dos valores que eu mostrei na pesquisa da POF, né? Não é um dado muito diferente do que a pesquisa de orçamento familiar encontrou. Essa barra em verde aqui seria a
pesquisa de 2002 e essa verde mais clarinha seria a pesquisa de 2007. Então a gente vê uma tendência de aumento já em apenas 5 anos, o que também é preocupante, né? Em 5 anos a gente já tem um aumento de cerca de 3 pontos percentuais no excesso de peso. Esse asterisco aqui indica que essa mudança aqui, entre esses 2 anos, foi significativa apenas entre os meninos. As meninas aqui, apesar de apresentar uma tendência de aumento, não foi uma mudança significativa. A gente está realizando agora, acabou de realizar, né, estamos terminando a fase de tabulação dos dados da terceira pesquisa, dessa onda de pesquisa que a gente está fazendo de 5 em 5 anos. E a gente vai ter um panorama bem melhor do que está acontecendo, se estabilizou, se está aumentando. Nos próximos meses teremos mais dados de Florianópolis com relação a isso. Aqui seriam os números da obesidade. Aqui a gente vê que cerca de 1 em cada 10 crianças tem obesidade entre os meninos, um pouco menor nas meninas, né? 8% em 2002 e cerca de 7% em 2007. Então, uma ligeira redução que a gente só vai saber se é uma tendência de redução de fato quando analisar os dados da pesquisa que a gente acabou de fechar agora. Isso são os dados de estado nutricional, né? Só para mostrar um panorama desse quadro, né? de obesidade e excesso de peso que a gente tem no Brasil, e em Santa Catarina não é diferente. Como eu falei anteriormente, né? A minha experiência tem sido o quê? Investigar padrões de consumo alimentar e padrões de atividade física que podem estar associados a esse quadro de obesidade. No Brasil a gente tem poucos sistemas de monitoramento vigentes, né? Para crianças de 7 a 10 anos a gente não tem nada. Para adolescentes a gente ainda tem a pesquisa PENSE, né? A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar. Para adultos, como eu falei antes, a gente tem a pesquisa do Vigitel, que é a única que tem uma periodicidade adequada, né? Desde 2006 está acontecendo. Então, qual a importância da gente ter esses dados de monitoramento, né? De comportamento? É ver o que está acontecendo em termos de estado nutricional e tentar buscar explicações que poderiam, por meio de ações, seja na estratégia de saúde da família, sejam políticas mais abrangentes a nível de município, sejam legislações específicas, mudar esse quadro. A gente tem, por exemplo, hoje uma legislação muito clara em relação à venda de alimentos nas escolas, à oferta de alimentos nas escolas. E isso dá suporte, na verdade, os dados de monitoramento dá suporte a essas ações, né? Será que essas legislações elas estão sendo alcançadas, elas estão sendo seguidas ao pé da letra, ou é apenas um mecanismo legal que não está sendo levado a cabo, né? Então eu vou mostrar aqui a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar. Acabou de sair esse novo número agora da pesquisa, né, de 2012. Inicialmente era previsto que essa pesquisa, que esse sistema funcionasse a cada 2 anos, um levantamento nacional em todas as capitais brasileiras. Contudo, foi realizado só em 2012. Como é que eles fazem essa pesquisa? Sorteiam escolas em todos os municípios, todas as capitais brasileiras, tanto escolas públicas quanto privadas. Sorteiam dentro dessas escolas algumas turmas de escolares do 9º ano do ensino fundamental. Através de um questionário, né, que é usando um iPad, o adolescente responde um formulário estruturado, né, que tem várias questões, mais de 100 questões, das quais cerca de 60% dessas questões se referem à alimentação e atividade física. Tem outras questões de saúde sexual, comportamento sexual, violência, o uso de armas, o uso de drogas e por aí vai. Alguns de vocês devem conhecer os resultados dessa pesquisa.
aqui eu trouxe alguns dados e preparei assim meio que uma comparação entre as duas pesquisas. Aquilo que dava para ser comparado entre os 2 anos, né? Os instrumentos eles sempre tendem a mudar de uma pesquisa para outra, o que é ruim porque dificulta comparações dos resultados. Mas essa pergunta aqui foi a mesma nos 2 levantamentos. Então aqui a gente está vendo o quê? A proporção de escolares que realizam pelo menos 300 minutos de atividade física moderada a vigorosa nos últimos 7 dias. Por que 300 minutos de atividade física moderada e vigorosa? Porque essa é a recomendação atual de atividade física para crianças e adolescentes. Toda criança, todo adolescente deveria, em tese, fazer pelo menos 1 hora de atividade física moderada e vigorosa em pelo menos 5 dias da semana, ou seja, daria uma média de 300 minutos. O que é o dobro da recomendação para adultos. Não sei se vocês conhecem, mas as recomendações para os adultos é de 30 minutos de atividade física moderada e vigorosa por dia. E aí? Aí eu me pergunto, vocês estão conseguindo fazer isso? Imagina as nossas crianças e adolescentes, estão conseguindo fazer isso? O que está dizendo aqui é que entre os meninos, apenas 56% dos meninos conseguiram alcançar essa meta de 300 minutos. E diminuiu essa proporção ao chegar em 2012, 3 anos depois, para 42%. Então já é um indicativo negativo. Em 3 anos, uma mudança desse tipo. O quanto a gente vai saber se isso foi uma mudança pontual ou se existe uma real tendência de diminuição, a gente vai ver na próxima pesquisa PENSE, né? Certamente vai ser ali por volta de 2015. As meninas, sempre, em todos os estudos internacionais e nacionais, elas tendem a ser menos ativas do que os meninos. E aqui não é diferente. A pesquisa nacional mostrou que apenas 1/3 das meninas, das adolescentes, atendiam essa recomendação de 300 minutos e, assim como os meninos, estão com uma tendência de redução, né? Ou seja, apenas 1/4 agora das meninas em 2012 atenderam essa recomendação. Então esse é um dado preocupante e a gente tem que atentar para isso. Nas próximas pesquisas a gente vai ter um panorama melhor. Será que continua reduzindo ou foi apenas uma oscilação de acordo com a pesquisa? Aqui eu selecionei um indicador que tem na pesquisa, né, que é o percentual de escolares do 9º ano, né, que consumiram pelo menos eles consumiram esses itens alimentares que estão ilustrados aí em pelo menos 5 dias nos últimos 7 dias anteriores à aplicação do questionário. Então a gente tem aí o consumo do feijão, né, uma leguminosa que faz parte da cultura brasileira, fonte de proteína e um carboidrato saudável, interessante para a saúde, ou seja, um número bem razoável de adolescentes está colocando feijão aí como parte do dia a dia, né, o que é bom. Mas aí quando a gente vai para o indicador que é o consumo de frutas, veja só, apenas 1/3 dos adolescentes consumiram frutas em pelo menos 5 dias. E eu não estou dizendo aqui da recomendação da Organização Mundial da Saúde, que é de comer 5 porções de frutas por dia, pessoal. Eu estou falando aqui só de comer pelo menos uma fruta em 5 dias nos últimos 7 dias. É muito pouco se a gente parar para pensar. Se o indicador aqui utilizado fosse alcançar as recomendações da Organização Mundial de Saúde, que recomenda que a gente consuma pelo menos 5 porções de frutas, verduras e legumes, isso aqui seria talvez bem pior. Já o consumo de guloseimas, né, de doces, está bem alto, né? A gente tem aí cerca da metade dos adolescentes consumindo guloseimas em quase todos os dias da semana, né, em pelo menos 5 dias da semana. O consumo de refrigerantes também ali importante, né? Cerca de 3 em cada 10 adolescentes consumindo refrigerantes de maneira regular. Certo, Felipe, e o que é que a gente tem de informações aqui no estado?
a pesquisa PENSE ela é feita só na capital. Então, para extrapolar os resultados dessa pesquisa para cidades do interior, fica meio complicado, né? A gente não pode assumir que os dados de Florianópolis vão representar bem os dados de Lages, o Rio do Sul e por aí vai. Tentando aparar essa aresta, né? Tentando fornecer dados a nível do Estado, foi feito o estudo COMPAC, né, que é um projeto de pesquisa realizado pelo Núcleo de Pesquisa em Atividade Física e Saúde, aqui do CDS, né, do Centro de Desporto da UFSC. Ele já foi realizado em 2 anos, o primeiro inquérito realizado em 2001, com mais de 5.000 alunos do ensino médio da rede estadual de ensino. E agora, recentemente, mais de 6.500 alunos responderam um questionário em 2011. É uma pesquisa abrangente, né? Vários municípios foram visitados em todas as regiões do estado. A minha esposa participou dessa pesquisa aqui na coleta de dados e ela disse que chegou para um município, eu esqueci o nome do município, mas ficava perto da divisa com a Argentina, para você ver a dimensão que foi a pesquisa. Viajaram o estado todo para coletar esses dados em loco. Vamos ver o que é que o COMPAC mostra aqui em termos de dados para a gente. Olha só, aqui a gente tem a proporção de jovens que não atendem às recomendações, ou seja, aquele dado que eu comentei com vocês antes, de 300 minutos de atividade física moderada ou vigorosa por semana. Então vejam que a proporção é bem elevada, mais da metade, ou seja, quase 60% dos adolescentes não atendem às recomendações. Então é um número muito alto. O que é que essa turma aí está fazendo, né? Será que é só jogando videogame, só no sofá, assistindo TV? Alguns aqui certamente já estão envolvidos em tarefas laborais, né? O que explicaria também talvez uma ocupação pouco ativa. Enfim, é um dado preocupante. Aqui então, resumindo, né, em cada 10 jovens, 6 reportaram não praticar atividade física em níveis suficientes. Nesse gráfico aqui a gente mostra a proporção de jovens que reportaram não praticar nenhuma atividade física no tempo de lazer. Quando eu falo nenhuma, é nenhuma mesmo. De todas as possibilidades de atividades que a gente pode fazer no lazer, comparando aí com a pesquisa de 2001, vocês percebem uma diferença muito grande, né? Houve uma mudança no instrumento, o que explicaria parte da diferença entre essas duas pesquisas, né? Está uma diferença muito grande. Mas enfim, o instrumento em 2011 ele foi melhorado, a forma de perguntar foi melhorada e trouxe esses dados aí que cerca aí de 3 em cada 10 adolescentes não fazem nenhuma atividade física no tempo de lazer, ou seja, as atividades realizadas no tempo de lazer são atividades sedentárias. Aqui já é o outro lado da moeda, né? Uma coisa é atividade física, outra coisa é atividade sedentária. As pessoas podem ser ao mesmo tempo ativas e muito sedentárias. Por exemplo, eu posso me considerar ativo e ao mesmo tempo muito sedentário. Por quê? Porque eu passo 10 horas no computador, muito tempo sedentário, mas ao mesmo tempo eu tento fazer meus 30 minutos ali de corridinha, dia sim, dia não. Então não dá para dizer que eu sou inativo. Um bom indicador para atividade sedentária na adolescência e também no adulto é o tempo de assistir TV. As recomendações hoje para a população pediátrica, né, para crianças e adolescentes, é que não se ultrapasse 2 horas de TV por dia. 2 horas é muito, Felipe, não era para ser menos? Para pensar quanto tempo demora um filme na sessão da tarde ou uma novela no período da noite, ou seja, em pouco tempo você atende essas 2 horas aqui. Então a gente vê aqui um número preocupante, cerca de 80%, 70%, vamos ver se eu tenho aqui o dado, a média, fazendo uma média aqui, em torno de 70% dos adolescentes estão assistindo mais de 2 horas de TV. Juntando as 2 horas de TV com
horas a mais de computador e videogame, esse dado aqui vai extrapolar as 3, 4 horas aí sentados diante de uma telinha fácil, né? Aqui, esse dado aqui em 2011, a gente tem que 6 em cada 10 adolescentes relataram usar o computador por mais de 2 horas, por 2 horas ou mais. Então é um dado também preocupante. Já com relação ao consumo de frutas e sucos, a gente vê apenas cerca de 30% relataram o consumo diário de frutas e sucos naturais. O consumo de refrigerantes está em torno aqui de 10 a 15%, dependendo da região, o que é bem elevado também, considerando uma base diária de consumo. Se a gente compara com 2001, a gente está observando uma redução. Como eu falei antes, teve algumas mudanças na forma de perguntar e isso certamente impactou esses números. Então vamos considerar a última barrinha aqui, a mais escura, que é a que representa os dados da pesquisa de 2011. Então cerca de 10 a 15% consomem refrigerante numa base diária. Nada bom para quem quer fugir da obesidade. Consumo diário de salgadinhos, cerca de, aqui varia, né, de região para região, o litoral aqui apresentando um panorama bem pior, né, cerca de 8% dos adolescentes consumindo diariamente salgadinhos, o que não é nada bom. Então, isso em relação a adolescentes, né? O que a gente tem de crianças? Aqui em Florianópolis, como eu falei antes, daqueles 2 levantamentos que a gente realizou e o terceiro que acabou de ser realizado em 2012 agora, a gente ainda está na fase da tabulação. E a tendência de fazer essa pesquisa a cada 5 anos, ou seja, aqui em 2017 a gente pretende voltar a fazer esse levantamento em base escolar. A gente entrou nas escolas, mediu as crianças, pesou, mediu, aplicou um questionário socioeconômico para os pais e aplicou o questionário, essa primeira página colorida que vocês estão vendo aí, é o questionário DAFA em 2002 e o QUADA em 2007 e 2012. É um questionário ilustrado para crianças que marcam ali as atividades que elas realizaram durante o dia de ontem, né? Então, o questionário era respondido em sala de aula pelas crianças com o auxílio de um pesquisador. A partir de 2012, a pesquisa passou a ser chamada de Época, né? Aqui são algumas das publicações que saiu desses levantamentos, né? Existem vários outros, aqui eu apenas elenquei algumas delas, que falam sobre nível de atividade física, alimentação, nessa faixa etária dos 7 a 10 anos, que a gente tem pouca informação aqui no Brasil. Com essa experiência que a gente adquiriu nesses levantamentos aqui em Florianópolis, a gente solicitou um financiamento no DECIT, no Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, para transformar esse questionário que antes era em papel para um ambiente online. E no nosso site vocês podem ter tanto a versão em papel, aqui no canto direito da tela que está destacado aqui, uma versão para download, que pode ser utilizado nas escolas. E ele não é o QUADA, ele não foi um instrumento para fazer diagnóstico individual. A intenção do instrumento é para fazer levantamentos de base escolar, ou seja, fazer a avaliação de grupo. Nesse site que vocês estão vendo aí, vocês podem, no cantinho direito da tela, baixar em PDF o questionário. Quem sabe aplicar aí nas escolas com os professores. A gente está disponibilizando mais material em breve para servir de apoio, né? Como é que se aplica esse questionário. A gente vai colocar também um banner que a gente usa também para aplicar o questionário. E também tem a versão online do instrumento, que está sendo investigada agora com relação à validação desse instrumento, né? A gente passou do ambiente do papel para o ambiente online, quer ver se funciona da mesma forma como funcionou com o papel. Então esse seria a tela do Quafda, né, .sites.br. Aí vocês podem solicitar o cadastro para ter acesso ao sistema. Então é uma página bem simples, não tem quase nada de conteúdo. É apenas um software que foi instalado aí nessa página.
Vocês solicitando o cadastro, eu vou receber um e-mail e vou autorizar a utilização do questionário por vocês. Se tiverem interesse para conhecer, ou, talvez fazer algum trabalho nas escolas, no entorno das unidades, vai ser um prazer orientá-los aí no uso dessa ferramenta. Eu vou mostrar um pouquinho, né, de como é que ela funciona aqui. A gente tem 6 telas dessas aqui, que vocês estão vendo, uma referente a cada uma das refeições, cada uma referente a uma das refeições do dia, né? Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e lanche da noite. A criança vai transitando entre essas telas, marcando aquilo que ela comeu em cada uma dessas refeições. Percebam que não é um questionário para fazer um levantamento preciso do consumo alimentar da criança. São apenas indicadores, tanto saudáveis quanto não saudáveis, para fins de diagnóstico de grupo, né? Por exemplo, será que as crianças estão comendo muito achocolatado, que é uma bebida adocicada que os estudos estão apontando aí para a associação com sobrepeso e obesidade, junto com o refrigerante? Essa prevalência é elevada ou não? Por outro lado, será que as crianças estão consumindo níveis adequados de frutas, legumes e verduras? Então, não dá para ter uma ideia quantitativa do consumo, mas pelo tipo de alimento a gente tem uma noção do padrão de alimentação da criança. Na sessão de atividade física são apresentadas 11 atividades para as crianças de diferentes tipos, né? Tanto esportes como atividades mais casuais, como brincar com o cachorro, ajudar na limpeza de casa, por exemplo. E com essa escala de devagar, rápido e muito rápido, a gente validou um score de atividade física. Dá para diferenciar mais ou menos aquelas crianças menos ativas e mais ativas, né? Não é uma medida como aquela do questionário PENSE, que permite que a gente saiba quantas crianças estão atendendo as recomendações, né? Porque como é um instrumento respondido pelas próprias crianças, né, de 7 a 10 anos, elas dificilmente nos dariam uma informação precisa sobre a intensidade da atividade, o tempo que ela gastou fazendo tal atividade. Então isso é uma coisa que não dá para adquirir com crianças dessa faixa etária. Então é um questionário que é mais simples para permitir que a criança responda e forneça alguma informação. No final do questionário existem 2 opções. Começar outro instrumento, começar outro questionário, que ele volta para a tela de cadastro da criança, onde ela coloca o nome, a série que ela estuda, a idade, por aí vai, e uma opção de salvar resultados, que aí vai baixar um arquivo de Excel no computador com os dados daquela criança. Se você está fazendo um levantamento com 30, 100 escolares em uma determinada escola, você pode unir essas planilhas numa só para analisar os dados depois. Em paralelo, pode ser solicitado a gente, né, aqui do grupo de pesquisa, que a gente manda uma planilha também só com os dados da pesquisa que vocês realizaram. Tem que fixar bem a data de início e a data de fim, né, para a gente poder saber quando foi utilizado e facilitar a nossa filtragem aqui dos dados. Aqui é o site que mostra aqui a metodologia do terceiro levantamento que a gente está fazendo aqui em Florianópolis. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, vocês podem entrar. E agora eu vou comentar um pouco sobre o que a gente está desenvolvendo agora, né? A gente evoluiu do Quada Online, aquele que eu acabei de mostrar, para o sistema CAAF, que é uma proposta mais ousada. A gente construiu um portal, foi esse o projeto financiado pelo Ministério da Saúde, né? Que é o quê? Uma tentativa de consolidar um sistema de monitoramento de atividade física e alimentação nessa faixa etária, de 7 a 10 anos, ou melhor, de crianças matriculadas do 2º ao 5º ano. A gente está em fases de testes aqui em Florianópolis. Já fizemos testes de validação, de usabilidade, para ver se as crianças conseguem usar bem o questionário no computador. E estamos agora fazendo um levantamento piloto nas 37 escolas do município
da rede municipal de ensino aqui em Florianópolis. A gente está terminando as últimas escolas agora, na próxima semana. Com base nos resultados dessa pesquisa, a gente vai saber se é viável fazer uma pesquisa utilizando a internet. A gente sabe que para algumas escolas, para algumas regiões, não vai funcionar muito bem. Aqui, por exemplo, em Florianópolis, a gente já tem umas 5 escolas que não vão participar simplesmente porque não receberam computador, porque a internet não foi restabelecida ainda, deu problema, enfim. Mas a ideia é que, pelo menos nas capitais do Brasil, ele funcione bem, que a infraestrutura, né, de informática e internet para as capitais é bem melhor. Para o interior, a gente vai ter que estudar e procurar saber quais os municípios que teriam a possibilidade de participar da pesquisa. Então, o que é o sistema CAF? Basicamente, ele tem 4 acessos diferentes. Ali no canto superior direito da tela vocês podem ver, tem um acesso aluno, que é onde a criança responde o questionário CAF, que tem esse robozinho aí chamado Cafito, que vai explicando para a criança como é a tarefa, né? Ela pergunta coisas sobre o dia de ontem, né? Tentando lembrar, puxar da memória da criança o que é que ela fez de atividade física e alimentação no dia de ontem. Tem o acesso da escola, que ao final da pesquisa vai ter acesso aos resultados da pesquisa. Podem usar filtros, né, por sexo, por turno, por série. Tem o acesso do administrador, que no caso nós aqui que cadastramos as pesquisas, cadastramos as escolas, os alimentos e atividades que vão entrar no instrumento. E tem o acesso institucional, que seriam pessoas envolvidas na Secretaria de Saúde e Educação, para ter acesso aos resultados da pesquisa como um todo, na rede municipal, por exemplo. Aqui se explica como se dá o funcionamento do sistema. Então a gente cadastra a pesquisa, define os alimentos, né? Nesse primeiro momento a gente está definindo 32 alimentos e 32 atividades para a criança. Fornece uma senha para os diretores das escolas. Os diretores, com a senha deles, têm acesso à senha do escolar, que pode responder ao questionário. Uma vez respondendo o questionário, à medida que a última escola responde o questionário, a pesquisa é fechada automaticamente. E os dados de todas as escolas ficam disponíveis, então, tanto para os diretores, para avaliar os dados de cada uma da sua escola, né, quanto para os secretários de saúde, para profissionais envolvidos, né, nutricionistas, profissionais envolvidos no programa de saúde na escola, para ter acesso aos principais indicadores do sistema. Então esse é o link na verdade esse é o link do vídeo, né? Não sei se vocês já chegaram a assistir, eu acho que agora é o momento. A gente produziu esse vídeo para ajudar a divulgar e esclarecer como é que funciona o sistema. Então, essa tela aqui é um exemplo de uma tela do instrumento. Esse robozinho, né, o Cafito, ele vai conversando com a criança, né? A criança tem que estar usando um fone de ouvido, né? Porque uma criança para cada computador, imagine uma sala que tem 15 computadores, não dá para ter 15 cafitos falando ao mesmo tempo, né? Então a gente coloca o fone de ouvido, acomoda a criança diante do computador e diz para ela que se ela tiver qualquer dificuldade, chame alguém da equipe para tirar dúvida, né? Então ela consegue, a grande maioria das crianças conseguem responder o questionário sozinho, com um pouco de auxílio ali em alguma tela ou outra, né? Então ele vai, parecido com aquele outro instrumento, ele vai passando refeição por refeição, perguntando que alimentos a criança comeu no dia de ontem. E aí ela vai clicando, né, nessas opções e avançando nas telas. Aqui seria a seção de atividade física, é apenas uma amostra, pessoal, são mais de 50 a 60 telas diferentes, né, como é animado, coisa bem dinâmica. A média de tempo para responder o questionário está durando em torno de 13 a 15 minutos para crianças mais espertinhas e de 20 a 25 minutos para aquelas do segundo ano, né, que tem a dificuldade às vezes até de usar o mouse, né? Então aqui seria a sessão de atividade física, que pergunta também em 3 turnos separados dessa vez, né?
o que ela fez ontem de manhã, de tarde e de noite. Apresentam-se atividades para elas de vários tipos, né, para ela possa marcar. Essa tela aqui seria a tela de acesso da escola, que o diretor da escola vai ter acesso aos dados da sua escola. Então aqui ele vai ter um filtro para a pesquisa que foi realizada, vai ter um filtro para o turno, ou seja, se é o turno matutino ou vespertino, que ele está interessado nos dados, o ano, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, se ele quer fazer comparações entre os sexos ou entre as idades. Então são gerados gráficos aqui automaticamente e podem ser baixados também os dados em planilhas de Excel. Então é uma coisa bem simples, que qualquer pessoa consegue os dados facilmente. Aqui é um exemplo do gráfico que é gerado à medida que a pesquisa acaba. Acabou, esses dados já estão disponíveis para os diretores. A gente envia um e-mail para os diretores que tenham uma senha de acesso ao sistema e avisa que os dados estão disponíveis. Então, isso tudo foi nossa experiência com monitoramento, né? O que a gente vem desenvolvendo aqui de maneira mais intensiva, digamos assim, né? Eu elenquei aqui alguns tópicos a serem conversados sobre intervenção, né? Dando um enfoque, obviamente, à atividade física, que é a minha área. Então, embora a nutrição seja talvez até mais importante do que a atividade física no papel do desenvolvimento da obesidade, eu não vou discutir nesse momento. Então, a gente sabe que o acúmulo de gordura, né, o ganho de peso em gordura, se deve basicamente a um desequilíbrio entre o consumo de energia e o gasto de energia, né? A gente tem isso no dia a dia, um input e um output de energia. Quando isso está desequilibrado e o nosso mecanismo de ajuste fisiológico está desequilibrado, a gente pode perder peso ou ganhar peso. E a pena é o que está acontecendo é o quê? As pessoas estão ganhando cada vez mais peso. O que é que influencia isso? A pessoa está comendo demais e fazendo menos atividade física. Isso é uma variável comportamental. Essa variável comportamental ela é influenciada diretamente pelo ambiente e por fatores biológicos individuais. Dessa maneira, não tem como pensar em tratar a obesidade, em pensar em prevenir a obesidade sem falar dos fatores que influenciam o comportamento, que por sua vez influenciam o equilíbrio energético. Eu trouxe aqui alguns dados de uma revisão aqui de equipe e eu puxei, obviamente, os fatores de risco, apenas aqueles que são modificáveis, né? Porque existem fatores de risco que a gente não consegue modificar. Por exemplo, o fator genético está dado. Se a pessoa já nasceu com predisposição para ser obesa, não tem como mudar a genética da pessoa. Contudo, tem outros fatores que a gente pode intervir, mas claramente relacionados à atividade física e alimentação. Então a gente tem esses dados aí, né? A obesidade dos pais, por exemplo, mais que duplica o risco de obesidade na vida adulta, em crianças com até 10 anos. Ou seja, tratar a criança com excesso de peso ou obesidade tem que passar necessariamente pelo tratamento também da família, ou seja, o que é que está acontecendo no âmbito familiar, né? Qual é o estado nutricional desse pai e dessa mãe. Outro dado, né? 80% das crianças com 2 pais obesos se tornam obesas. Existe uma correlação positiva entre excesso de peso, obesidade e tempo de TV. Aí a gente tem 2 mecanismos, né? Tanto o fato de estar parada diante da TV, ou seja, gasto energético perto do gasto metabólico basal, e, por outro lado, o comportamento associado a assistir TV. O que é que a gente tem geralmente? Comida. E geralmente não é comida saudável, é besteira comendo diante da TV. Até pelo marketing das grandes empresas, né? Que se utilizam aí dos horários de ouro, né, para crianças, né, para vender seus produtos. Baixos níveis de atividade física também estão associados a excesso de peso e obesidade, né? Parece óbvio, né, depois de tudo isso que eu falei, mas é necessário pesquisa para confirmar isso.
crianças com pais inativos tendem a ser mais inativas, ou seja, não adianta a gente falar com a criança se não tem suporte em casa, na família, para ela ser mais ativa. A amamentação pode estar associada a um menor risco de desenvolver obesidade na infância e adolescência. A gente tem, né, uma política forte do governo federal, né, para evitar o início da inclusão de outros alimentos, né, antes dos 6 meses. Né. A gente vê, às vezes eu fico até triste assim, de ver uma mãe colocando um pedaçozinho de pizza num bebezinho de 5 meses no shopping. Assim. Parece loucura, né, mas acontece com mais comum do que a gente imagina. Aqui também parece óbvio, mas também precisa de pesquisa para confirmar isso, né? Consumo de gordura, carboidrato e bebidas açucaradas. Aí, pessoal, inclui-se também os sucos. Por mais que os sucos naturais sejam saudáveis por um ponto de vista de ter vitaminas e ter algumas substâncias interessantes, o fato de adoçar essas bebidas não é tão bom assim. Imagina uma sobrecarga aí de glicose, de açúcar, sendo adicionada já a uma refeição, à medida que você coloca um suco que está adocicado. Né? Então vamos tomar cuidado ao dizer trocar refrigerante por suco. Às vezes não resolve o problema. A gente reduz talvez aí o consumo de algumas substâncias não desejáveis, mas em termos energéticos talvez tenha o mesmo efeito. Comer pouco no café da manhã ou pular o café da manhã também está associado ao maior risco de obesidade. Então o que a gente mais tem visto nesses levantamentos realizados aqui em Florianópolis é que as crianças chegam na escola e a primeira refeição é o lanche da escola. Algumas porque não tem em casa e outras pelo contrário, porque acordam em cima da hora, não tem fome logo cedo de manhã e só comem na escola. Então assim, a famosa tríade epidemiológica, né, que foi feita para doenças infecciosas, né, também esse autor aqui, o Egger, colocou para a obesidade também. Né? Então ele coloca aqui o hospedeiro, né, com fatores aí biológicos, comportamentais e de ajustes fisiológicos, em que a educação e a mudança do comportamento seriam as estratégias. O ambiente, entrando aí o ambiente físico, econômico, sociocultural, e que as políticas e legislações dariam um maior impacto no controle da obesidade. E o agente, né, que é nada mais nada menos que a alimentação e a atividade física, seriam os dois principais fatores pelos quais o desequilíbrio, né, energético seriam controlados. Com relação à atividade física, pessoal, eu já comentei da recomendação diária de atividade física, né, que é de 60 minutos, em pelo menos 5 dias da semana, né, para dar aqueles 300 minutos. Mas, idealmente, devem ser diários, né, esses 60 minutos. De preferência, incluindo atividades aeróbias, atividades de força e impacto. Quando eu falo atividade de força, não é musculação para criança de 7, 8, 9, 10 anos, não. Quando eu falo atividade de impacto, não é também uma coisa tão extraordinária. São atividades que tenham a corrida, por exemplo, talvez seja uma atividade mais fácil de exemplificar, que tem impacto. Uma atividade de força, qualquer atividade que envolva o próprio peso corporal da criança, como as lutas, por exemplo, envolve muita força, né? Não se trata de musculação. Então, assim, do ponto de vista de recomendação para as nossas crianças, aí, quando vocês estiverem atendendo, vocês têm sempre pensar nesse equilíbrio, né? Procurar reduzir essas horas de assistir computador, de assistir TV e usar o computador, e incrementar ao máximo essas atividades moderadas e vigorosas. Como fazer isso é um desafio. Cada localidade, cada região vai ter um contexto, suas barreiras e facilitadores que são diferentes, né? Então, na hora de falar de atividade física, a gente tem que pensar numa gama diversa de atividade física. Não é só aquela atividade física organizada, por exemplo, na educação física. A gente tem atividades ao ar livre, cada vez menos hoje, né, em função da violência e do trânsito. A gente não faz talvez as mesmas brincadeiras de 20 anos atrás, brincando na rua, né? Na medida do possível, tentar fomentar essas atividades.
As atividades organizadas têm a vantagem de ter um professor e de ser regulares, né? Contudo, se prende ali a 2, 3 dias de educação física durante a semana, né? Nos Estados Unidos funciona muito bem as atividades extra-escola, que são realizadas fora do período escolar. Esse estudo bacana aqui da Bassett, ela fez uma revisão sistemática de diferentes políticas realizadas para promover a atividade física. E aí elas conseguiram sintetizar os ganhos que se tem de atividade física em cada uma dessas ações aqui. Por exemplo, renovar parques, teve-se um ganho de 12 minutos em atividade física de crianças. Adicionar programas de atividade física após a escola, um ganho de 10 minutos. Melhorar as condições e dar suporte à atividade física no transporte para a escola, como, por exemplo, pedalar e caminhar, aumentou em 16 minutos. Fazer, como é que se diz, pausas durante as aulas, aula comum de matemática, de ciências, fazer pausas entre as aulas aumentou aí em 19 minutos a atividade física das crianças. E adicionar aí a educação física diária, e não só 2 vezes. Alguns municípios, como o meu, lá em Natal, só temos 1 aula por semana nas escolas públicas, então isso é terrível. Então eles advogam cada vez mais que a educação física seja diária. Então, num dia comum da criança, desde o acordar até o dormir, ela vai ter várias oportunidades de ser ativa e sedentária. O que a gente tem que procurar é reduzir esses períodos que a gente tem de tempo sedentário, como transporte para a escola. Se mora a 1 quilômetro, 1,5 km da escola, por que não ir caminhando ou de bicicleta ao invés de ir de carro? Depois da escola, é tentar negociar com a criança essas horas diante do computador e diante da TV. Não é fácil. Para tirar a criança do computador e da TV, a gente tem que pensar no plano B, né? A criança vai logo dizer que está chateada, que não tem o que fazer, então tem que ter uma forma também de deixar, né, a coisa mais dinâmica, né? Então, algumas orientações gerais aqui, né, que tanto no nível individual quanto no nível comunitário, né? A família tem que ser um modelo para a criança. Não adianta falar com a criança para ela brincar mais, ser mais ativa, se os pais não fazem nada. Se a família ou o irmão mais velho não faz nada. Seria um contrassenso. A criança não vai ser mais ativa só porque você está dizendo que é bom, que faz bem para ela. Tem que existir suportes às atividades recreativas e à prática de esportes. O que é suporte? Tem que deixar numa escolinha, por exemplo, se tem alguma escolinha. Tem que facilitar essas atividades. Algumas escolas se organizam para ter professores ou contratam professores específicos de algumas modalidades para dar aula de karatê, de capoeira, no contraturno escolar, né? A gente tem o programa Segundo Tempo também, que tem uma proposta similar. Então tem que facilitar, tem que, às vezes dá muito trabalho para o pai, para deixar, para pegar, mas tem que ter um suporte nesse sentido. Encorajar e promover o transporte ativo para a escola, né? Então, distâncias curtas, até 2 km, não se justifica deixar a criança de carro, de moto na porta da escola, a menos que seja uma questão de segurança, que é a maior desculpa que o pessoal dá. Negociar bem com a criança esse tempo de tela, não pode ser uma imposição, você tem que ser uma moeda de troca praticamente, né? As crianças são bem espertas, né? Se você só taxar dizendo que não pode, não funciona muito bem. Trabalhar em parceria com as escolas e lideranças comunitárias para promover a atividade física, né? Temos que fugir cada vez mais do âmbito individual de intervenção e procurar intervenções no ambiente comunitário, senão não existem as condições, né, para essa prática de atividade física. É o que diz essas 2 revisões que eu coloquei aqui para fechar, que programas de intervenção para prevenir a obesidade baseados em comportamento, né, em educação das crianças, tem um efeito muito pequeno no IMC, no estado nutricional. Lidar com o indivíduo, a educação e atividades educacionais, ela parece não funcionar muito bem, se você não dá as condições para que essa criança seja ativa. É o que diz outra
outro estudo de revisão também conduzido aqui por pesquisadores brasileiros também diz o seguinte, ó, que as intervenções educacionais são efetivas apenas no tratamento, mas não na prevenção. Então ele diz aqui que para o tratamento tem algum efeito, né? Enfim, pessoal, eu tentei aqui nesses poucos slides trazer um pouco da nossa experiência, né, de monitoramento da atividade física e alimentação principalmente. Essas ferramentas elas estão disponíveis online. O CAAF especificamente ainda está em fase de testes. Em breve vocês podem entrar em contato com a gente e talvez pensar em fazer algum levantamento nos municípios de vocês. Seria muito interessante trabalhar em parceria nesse sentido. O QAFDA, por outro lado, já está disponível. Se vocês acessarem e solicitarem a senha, eu libero na hora, então já podem estar usando nas escolas. E me coloco à disposição, né, para qualquer pergunta, aqui são alguns contatos, né, o meu e-mail, o e-mail do Sistema CAAF. A gente colocou aí o Sistema CAAF também no Facebook, então a criançada, todo mundo tem o Facebook hoje, não é? O site do portal e o site do nosso grupo de pesquisa. Pessoal, obrigada pela participação de vocês, tá? Conto com a participação de vocês nas próximas webconferências. E agora, deixo aqui a palavra para o Felipe para que ele possa se despedir. Então, pessoal, obrigado. Desculpa aí porque eu falo muito, né? Falo muito, não deixei tempo nenhum para vocês. Se tiverem qualquer dúvida, se quiserem discutir as possibilidades de utilização das ferramentas, manda um e-mail para a gente. Entre em contato que a gente retorna rapidinho com vocês, viu? Então vai ser um prazer estar fazendo algumas parcerias aí no futuro próximo.